Olá, estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, porque devido à situação que estamos vivendo hoje em dia, não foi possível fazer a apresentação presencialmente na instituição. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje, graças a Ele com saúde. Agradeço também a toda a minha família, minha mãe Maria Uberlândia, meu pai José Ronaldo, todos os meus irmãos e a minha esposa Raíssa, pois sempre me ajudaram no decorrer do tempo de curso, sempre me deram apoio e força. Agradeço também a todos os professores da UFPB Campus 4, porque sempre foram atenciosos comigo, passaram um aprendizado. Tem uma rede de professores muito boa, que é a UFPB. Agradeço também a todos os meus colegas de curso, pois sempre estiveram ali comigo, me apoiando nas horas difíceis, passando conhecimento. E agradeço também à instituição, porque sempre fui bem acolhido. Os professores, como falei, são muito qualificados. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu orientador, professor Laudelino, e aos membros da banca, professor Fabrício e o professor Wagner. Então, falar do trabalho, que tem como título uma aplicação em Java do método Simplex. Então, falar para vocês um pouco do que é programação linear. A programação linear é utilizada para resolver problemas de otimização. Otimização é o processo de melhorar o desenvolvimento de algo. Quando eu quero melhorar uma solução, um resultado, eu quero otimizar. E o método Simplex é uma técnica de programação linear. É um processo que, seguindo determinados passos, eu consigo encontrar uma melhor solução. E o método Simplex ele é possível maximizar e minimizar. Maximizar é obter o valor máximo de uma solução. Dado uma função, objetivo, eu quero encontrar o valor máximo daquela função, restrito a algumas restrições que são dadas no problema de programação linear. Então, o meu trabalho ele foca apenas no processo de maximizar, utilizando o método Simplex na forma de tabela que eu vou mostrar no decorrer desse vídeo. Então, gente, quando eu comecei a estudar esse tema, percebi que havia um grande problema, que são muitos livros que abordam o tema não possuem o passo a passo para chegar na solução ótima. Muitos dos problemas abordados nos livros têm apenas a solução final, ou nem isso, mostra apenas o problema. E eu senti uma certa dificuldade para saber se estava fazendo as melhores escolhas, atualizando as tabelas e fazendo tudo de uma maneira correta. Então, o que me motivou a fazer um estudo sobre esse tema foi porque eu sempre gostei das disciplinas de cálculo, sempre me senti motivado estudando disciplinas de cálculo, e ao começar a estudar sobre esse tema, sobre esse algoritmo Simplex, eu vi que ele é um algoritmo que realiza diversas contas matemáticas para chegar na solução. Então, por conta da complexidade do algoritmo, envolver muitos cálculos, eu me senti motivado para fazer um trabalho sobre esse tema. Então, como falei que os livros não mostram um passo a passo detalhado, eu resolvi
fazer como objetivo desse trabalho desenvolver uma aplicação que mostre as escolhas que são feitas, atualizações de tabelas, todo um passo a passo detalhado para chegar na solução ótima. E eu decidi desenvolver essa aplicação em Java. Por que em Java? Java é uma linguagem de programação, uma das melhores do mundo. E aqui no curso de licenciatura em Ciências da Computação, ela é vista em várias disciplinas. Muitos programadores sabem que existem linguagens que são até menos complexas na hora da implementação. Mas eu escolhi Java por conta que é uma das disciplinas que eu vi por último quando estava começando a desenvolver esse trabalho, e por conta de também ser um desafio implementar em Java. Bom, vou falar para vocês um pouco da organização do meu trabalho. O meu trabalho é uma monografia que está organizada em sessões. Na primeira sessão temos a introdução, que é basicamente isso que eu falei para vocês até aqui. Temos a segunda sessão, que é a metodologia, os métodos que eu usei para fazer o trabalho. Na sessão 3 eu tenho a teoria do método simplex, que lá tem tudo explicado, como funciona o método, os passos que são necessários fazer para chegar na solução, está tudo detalhado. Na seção 4 eu apresento resultados, mostrando a resolução de um exemplo utilizando a aplicação que foi desenvolvida. E na seção 5 é mostrado as conclusões e os possíveis trabalhos futuros. Então, falando um pouco da aplicação, que é o que vai ser o foco do vídeo, da apresentação, como falei antes, é uma aplicação para maximizar uma função. Dadas as restrições, eu quero maximizar aquele valor. Então, como falei para vocês, senti muita dificuldade nos problemas porque não tinha por onde comparar as respostas, estavam certas. Então resolvi implementar um algoritmo do zero, com todo o aprendizado que eu tive na resolução do problema utilizando o método simplex de forma manual. Como eu já sabia todos os passos que o algoritmo tem que fazer para chegar na solução, então eu pensei, por que não desenvolver uma aplicação que vai resolver para mim de forma computacional, realizando todos os cálculos. Isso vai me dar uma confiabilidade maior. Por isso eu tenho isso como um benefício dessa aplicação, que os resultados vão ser mais confiáveis. E também, de qualquer forma, vai estar otimizando, porque o resultado vai sair de forma mais rápida. Ainda existem algumas limitações. O fato de resolver apenas problemas de maximizar. Também tem uma limitação que ele só resolve para problemas com até 5 linhas de restrições. E é isso. E como todos os programadores sabem, existem muitas dificuldades durante a codificação. Com certeza a gente passa por muitas coisas, mas como eu gosto de falar, tudo é aprendizado. Eu queria contar rapidinho aqui duas coisas que passei durante a codificação dessa aplicação. A primeira foi porque, como já venho falando, é um algoritmo que exige muitos cálculos matemáticos, divisões, multiplicações, exige uma série de cálculos. E estava testando um exemplo que aparecia um valor que era 1/3, 1 dividido por 3, e esse valor, quando a gente vai dividir, o resultado dele dá 0,10 dígitos 3 após a vírgula. Então eu tinha feito o programa para ele
fazer os cálculos apenas com 2 casas após a vírgula. E por conta disso, o resultado nunca estava batendo. Por conta que as casas decimais estavam de maneira diferente. Então eu tive que adaptar para ele reconhecer mais casas decimais. Por isso, aí o resultado, consegui obter o resultado. E outra dificuldade também que eu enfrentei, foi uma coisa que eu descobri, não sabia, é que em Java apareceu em um exemplo uma divisão por zero. Acho que foi 1/0. E eu não sabia o que a linguagem Java fazia, né, com essa divisão. Pensei que poderia dar um erro, alguma coisa desse tipo. Mas não. Quando eu fui ver por baixo dos panos que Java faz, ele divide e aparece o resultado, a palavra mesmo, infinity. Infinito, é como se ele aplicasse algum limite, fizesse alguma coisa desse tipo, e aparece o nome infinity. Não dá erro. Só que essa palavra infinity, ele estava tentando comparar com outro número, aí eu tive que tratar isso aí, mas eu não sabia. Mas como eu gosto de falar, tudo é aprendizado. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a aplicação funcionando, o programa rodando. Para isso, eu trouxe aqui o exemplo da fábrica de móveis, que é o exemplo que eu também utilizo no meu trabalho. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Então, uma fábrica de móveis dispõe em estoque 250 metros de tábuas, 600 metros de pranchas e 500 metros de painéis de conglomerado. A fábrica oferece uma linha de móveis composta por um modelo de escrivaninha, uma mesa de reunião, um armário e uma prateleira. Cada tipo de móvel consome quantidades de matéria-prima que seguem as condições descritas aqui nesta tabela. Então aqui eu tenho a quantidade de materiais, a disponibilidade de cada um, e também tem o valor que é vendida cada produto. A escrivaninha R$100, mesa 80, armário 120, prateleira 100. Então ele pede que eu exiba um modelo de programação linear que maximize a receita com a venda dos móveis. Então, construindo o modelo, eu vou ter maximizar essa função, que é o preço que é vendido os produtos. Quero saber o máximo, o valor máximo, o lucro máximo que eu vou ter. E devido às restrições que me passaram lá naquela tabela. Então, como falei para vocês, a gente vai estar utilizando o método simplex na forma de tabela. Para isso, eu vou ter que adicionar as variáveis de folga. Vejam, para cada restrição, eu vou adicionando uma variável de folga. x5, x6, x7. Se tivesse mais restrições, ia seguir x8, x9, x10. Mas são 3 restrições, então 3 variáveis de folga. Certo? E após isso, eu venho e coloco na forma de tabela, como estou mostrando aqui. Aqui estão todas as 3 linhas de restrições. Aqui a conta de recursos. E aqui o que eu quero maximizar. O valor que vai aparecer aqui, por enquanto a gente inicia com 0, é o valor que o resultado final, depois que eu aplicar o método. Então, eu vou aqui mostrar para vocês esse exemplo executando um programa. Então, gente, após executar o programa, vai aparecer essa janela aqui para mim, pedindo para informar o número de restrições do problema. Vejam que eu especifiquei aqui que são suportados valores entre 1 e 5. Então, aqui está o problema, tenho aqui as restrições
e a função objetivo. Veja que eu tenho 3 linhas de restrições, é o que eu vou informar aqui. Após informar quantas restrições, ele pede para informar quantas variáveis o problema apresenta. As variáveis são x1 até x7, que são todas as variáveis, com as variáveis de folga, e o termo independente, que é isso aqui. Então ele pede para me informar quantas são. São 7 variáveis, mais o termo independente, então 8 colunas. Então agora eu vou informar os valores da função objetivo e de cada uma das restrições. Para a função z, digite o valor de x1, 100, x2, 80, x3, 120, x4, 20 e 0, 0 e 0. Restrição 1. Temos 1, 4, 0, 0, termo independente 250. Restrição 2, x1, 0, 2, 0, 0, 600. Restrição 3, nós temos 3, 2, 4, 0, 0, 0, 1 e 500. Pronto. Após isso, vejam que ele me mostra aqui a tabela inicial com os valores que eu acabei de informar e mostra aqui as escolhas que foram feitas. O método simplex diz que na linha Z deve ser escolhida o maior valor, que será a coluna escolhida. Então ele escolheu a coluna 3, que é desse valor aqui. Então vejam que a coluna é essa daqui. Aqui ficou um pouco desalinhado, mas dá para entender que é essa coluna 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Após escolher a coluna, o método diz que a linha vai ser escolhida de acordo com os valores restritivos, que é o quociente de S sobre R. S são os valores termos independentes e R são os valores da coluna escolhida. Então, para cada restrição, vou fazer essa divisão e ver qual é o menor valor positivo. Pego 250, divido por 1, deu 250, 600 por 1, 600 e 500 por 4, deu 125. Então, esse é o valor mais restritivo. Então, ele escolheu a linha 3, essa linha aqui. Todinha. Certo? Pronto. Aí ele fez os cálculos, ó. Atualizou a tabela e vejam que o valor da solução ótima, que é esse aqui, por enquanto o início é 0, já subiu para 15.000. Aqui está menos 15.000, porque o método funciona desse jeito. Ele é um valor negativo aqui, que no final ele é multiplicado por menos 1 e vira um valor positivo, que é o valor máximo. Aí ele faz as escolhas novamente. Escolheu a coluna 2, que tem o valor 20. Ó. Vejam que aqui temos um empate. Quando acontece um empate, o programa foi implementado para escolher o primeiro índice que encontrar, no caso o menor índice. No
caso aqui, como esse 20 está primeiro, ele vai escolher a coluna 2. E para escolher a linha, vejam que temos outro empate aqui. Os valores restritivos, 250 e 250. Mas o programa foi feito para escolher o menor índice. Então ele escolhe o primeiro valor. No caso, escolheu a linha 1. Fez os cálculos novamente. E vejam que na minha linha Z não temos mais nenhum valor positivo. O que acontece? Chegamos na solução ótima. É a condição de parada para o programa. Quando não tem mais nenhum valor positivo na linha Z, significa que chegamos na solução ótima. Vejam aqui que ele me deu o resultado de 20 mil, certo? Pronto, mas o que isso tem a ver com a fábrica de móveis lá? Então, vou dar uma explicação rápida aqui. Para o método simplex, quando se obtém a solução ótima, todas as colunas são verificadas se existem apenas valores maiores ou igual que zero. As que tiverem valores menores que zero devem ser zeradas, a coluna inteira. Veja aqui, ó, na primeira coluna nós temos -1, então esses valores todos serão zero. Na segunda coluna nós não temos valores negativos, então esse valor aqui vai continuar. E assim em diante, aqui o 4 continua, aqui vai ser 0, 0. Então, feito isso, chegamos a essa tabela final. Ó, primeira linha de x1, todo 0, de x2 tem aquele valor 0,5, que é o meio. x3 tem o 4. Por que isso? Porque isso eu vou saber qual produto que eu tenho que fabricar mais para poder obter o maior lucro. Vejam que para o valor máximo, que é 20 mil, eu tenho que fazer o seguinte: x1 e todo mundo é 0, então isso não vou ter que fabricar x1, porque x1 é escrivania. Vê aqui que todo mundo é 0, então eu descarto. x2, que é mesa, x2 tem aqui o valor 1/2 e no final tem o 125. Então eu tenho que fazer esse sistema aqui, resolver esse sistema, que é resolvendo esse sistema eu chego no valor de 250. Então eu já sei que eu tenho que produzir 250 mesas para obter o maior lucro. x3, que é armário, tenho aqui 4. Só que resolvendo o sistema, eu vejo que o valor final lá é 0, então vai ser 0, então não tenho que produzir. x4, que seria a prateleira, também não. E essas outras são variáveis de folga. Então, concluímos que esse problema resolvido pelo método simplex na forma de tabela, ele diz que para se obter o maior lucro, o valor máximo de lucro, é preciso produzir 250 mesas. Então, após a resolução do problema, vou falar um pouco dos casos que podem acontecer, porque, como eu falei, é um algoritmo complexo. Pode acontecer diversos casos atípicos, como o problema da solução ilimitada. Quando acontece de um problema ser ilimitado, ele faz o seguinte: a partir de alguma interação vai acontecer o caso de chegar aqui na linha Z, ter o maior valor, escolher o maior valor, só que essa coluna possui nas restrições valores negativos, e o método simplex diz que não é possível escolher a linha que tenha valores menores
ou igual que zero. Tem que ser maior ou igual que zero para realizar a divisão. Então, quando ele chegou aqui, escolheu 98 e viu que essa coluna tinha dois valores negativos, ele não vai realizar essa divisão. Ele simplesmente para por aí e diz que o problema é ilimitado. Esse está sendo tratado também nesse programa aqui, essa aplicação que eu desenvolvi. Se ele encontrar algum problema desse tipo, ele aparece logo a mensagem dizendo que o problema é ilimitado. Existe também o caso do loop, que esse caso aqui também está sendo tratado no problema. O método simplex, o algoritmo simplex, ele é uma série de repetições. Pega a tabela inicial, realiza as escolhas, faz os cálculos, aí pega a tabela atualizada e realiza os cálculos, faz as escolhas. Então ele é um algoritmo recursivo. Como ele é um algoritmo recursivo, há grande chance de entrar em loop. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, um problema que entra em loop a partir dessa tabela. Então vamos lá. Tenho aqui a tabela com os valores e agora vamos inserir número de restrições 2, número de colunas x1 até x6 mais o termo independente são 7 colunas. Então vamos lá. Para a função z temos 2, 3, menos 1, menos 12, 0, 0 e 0. Restrição 1 temos menos 2, menos 9, 1, 9, 1, 0 e 0. Temos 1/3, 1, menos 1/3, menos 2, 0, 1 e 0. Vejam aqui que já apareceu a mensagem dizendo que o problema entrou em loop, não foi possível resolver. Quando eu clico em OK, aqui nos meus resultados aparece o seguinte. Vejam só, tabela inicial, as escolhas que ele fez, os valores restritivos, isso mesmo, os valores restritivos e a atualização da tabela. Então vejam que ele foi atualizando 1, 2, 3 iterações, 4, 5, 6. Quando chegou na sexta iteração, veja, aparece a mensagem: os valores são iguais nas duas tabelas, por isso o loop é gerado. Percebam, esta é a tabela inicial que eu tenho lá no início, os valores que eu informei. Quando cheguei na sexta iteração, percebam que os valores são idênticos nas duas tabelas. Então, isso gera um loop, né? Se quando eu cheguei na sexta iteração, os valores são iguais, quando eu chegar na 12ª, será a mesma tabela. E assim, de 6 em 6 iterações, vai ser a mesma tabela. Então, por isso que o loop é gerado. Então, voltando, depois de apresentar o problema do loop, falar das minhas conclusões, o que é que eu tenho para falar? Bom, eu acho que o objetivo do meu trabalho foi alcançado, pois o programa funciona corretamente para o que ele é exigido. Ele resolve problemas de maximização, mostra o passo a passo. Então eu fiquei satisfeito com esse programa inicialmente, porque
já serve muito para auxiliar assim, na resolução dos exercícios, comparar se os cálculos estão sendo feitos de maneira correta, as escolhas. Então eu acredito que já serve como auxílio e também é um gatilho para que mais pesquisas sejam realizadas sobre esse tema, porque é complexo, mas é interessante de ser estudado. E então, eu queria deixar como recomendações aqui para possíveis trabalhos futuros fazer a implementação de um algoritmo que seja mais inteligente, que possa abranger mais o assunto, para resolver problemas de minimização, resolver problemas que tenham mais que 6 restrições, alguns diferentes tipos de problemas que esse assunto tem muitas coisas, muitos detalhes. Então a minha sugestão é essa, resolver implementar um algoritmo que seja mais abrangente. Então é isso, pessoal, a apresentação do meu trabalho para vocês. Essas são algumas referências utilizadas na pesquisa e agradeço muito a todos. E é isso, pessoal.